Agora eu queria te fazer uma pergunta. Você perguntou do produto ruim. Ah, é do produto ruim. Era exatamente pra aí que eu tava indo. Eu gosto de conversar. Você vê que é tímida aqui. Mas enfim, com você eu fico tão à vontade. Mas, o que acontece? Eu não pego. Você fala muito não? Muito. Você fala muito não? Com muito, como diz uma amiga minha, ela vai saber. Eu falo nin. Que é um não que não parece é bem a hora sim. agora, eu tô muito atrapalhado. Mas assim. não dá. Assim, a gente tá num momento… E na verdade, assim, eu já peguei, tá? Porque é óbvio, tem vezes que você precisa e você tá ali, Boletos. né? Boletos. Vida real, né? Mas, não que a gente esteja numa situação… Não é isso, mas assim, hoje… A nossa reputação, né, o que a gente também construiu para a Index, nos faz muito responsável, sabe? E muito, assim, a gente não pode ir contra o que a gente acredita e o que a gente falou durante 25 anos, né? Então, assim, eu vejo coisas por aí que eu falo, poxa, não dá, sabe? Coisas que realmente não tem condição. Então, eu prefiro falar não, né? Com elegância, com educação. Indicar alguém que talvez esteja num outro momento de vida e vai fazer um bom trabalho. E às vezes essa marca vai mudar e tem caminhos. Só que eu não quero me comprometer com aquilo, né? Então, eu prefiro não fazer. Mas no NIM, você já chegou e falou assim… Você nunca pensou em dar consultoria de produto? Pra você chegar num momento e falar assim, olha, eu não consigo te ajudar na comunicação. Porque você tem duas maneiras de inovar, na minha opinião. Né? Você pode inovar em questão de produto, que é muito difícil. Porque basicamente os fornecedores são os mesmos. Existe engenharia reversa. Se uma marca lança alguma coisa que é muito inovadora, 2 semanas depois ela é copiada. E você inova em comunicação. Encontrando uma nova narrativa, um novo ângulo, um reenquadramento narrativo e coisas do gênero. Às vezes o produto é bom, ele tá mal comunicado. E aí você brilha, porque você vai saber reenquadrar essa narrativa. Agora, outras vezes o produto… Não vou falar que ele é ruim, mas ele não tá posicionado, ele não tá… Pro público certo. Pro público certo. E aí você fala, bom, já que você tem que escolher uma em 2 coisas. Ou você muda o enquadramento narrativo e leva esse produto para esse outro público diferente daquele que você tinha almejado. Ou você muda o produto, que ele tem seu potencial, para entrar aqui. Você nunca pensou em falar assim, pô… Entrar no desenvolvimento de produto, assim, nada? Eu acho que até a gente já fez isso, tá? Não com essa… Talvez com intenção, essa clareza. Né? Mas a gente já fez isso em alguns momentos. Assim, olhando pra trás, acho que teve alguns clientes que a gente fez isso. E óbvio, tá? Que faz parte do nosso trabalho, né? Como um parceiro de comunicação, orientar, né? Não falar só sim. Eu falo muito não pros meus clientes. Tem muitas coisas que vêm que eu falo, isso não dá para ser dessa forma. A gente precisa ajustar, né? A gente precisa realmente fazer algumas mudanças para que isso faça sentido, né? E é engraçado porque muitas vezes são pontos de vista e que as pessoas… Aquilo que parece óbvio, né? Que tá ali, não, a pessoa simplesmente desconsidera, entendeu? Mas, normalmente, assim, a gente também… Eu falo muito isso até pro time. Gente, estabelecer essa conexão com o outro… faz parte do escopo. Porque se você não consegue fazer isso, acaba que a sua relação fica muito superficial. Porque você não consegue aprofundar, né? E todo mundo tem o seu jeitinho de conseguir tocar o outro, né? Com educação, gentileza, cuidado. Principalmente quando é um tema difícil, né? Agora, isso que você falou, pode ser que um dia a gente ainda… Vale a pena, entendeu? De parar pra fazer isso. Mas o que acontece? Dá um trabalho, toma um tempo louco fazer um negócio desse, né? A outra parte tem que querer, né? E muitas vezes, por trás de um produto ruim, tem uma pessoa pior. E aí que é mais difícil. Que aí você não consegue mudar. Aí não tem como fazer mesmo. Você entendeu? Agora, eu já vi gente boa que por falta de informação, talvez falta de conhecimento, inexperiência… né? Mas com boa vontade e afim, querer fazer algo melhor. Aí sim. Esses dias mesmo me procurou uma pessoa que… batalhador, sabe? Uma história assim que me emocionou. E eu sei que ele pode muito mais. Entendeu? Eu vou pegar. Porque eu sei que ele vai voar. Criador, você diz? Não, um empreendedor, uma marca. E assim… Mas talvez assim, se eu não tivesse percebido esse potencial, pelo produto não faria sentido, entendeu? Entendi. Mas a pessoa tem uma vontade, um tesão. Sabe, você fala assim, eu
vamos pegar, porque vai ser demais essa história. E para nós é muito legal também construir boas histórias. Porque hoje também, muitas das histórias que estão com a gente estão muito bem e tal, mas são histórias de muito tempo. Né? Adoro ver essa transformação. Eu falo, gente, um trabalho de comunicação, de estratégia bem feito, ele muda uma marca, né? E as marcas têm um outro tempo, né? Porque o que a marca precisa de uma consistência de comunicação, né? Para ela conseguir capturar a atenção do outro. Você sabe disso, né? Mas é tão engraçado, porque tem gente que, principalmente a geração mais nova… Eu vi pelo teu gente, suspiro que… acho que as coisas têm que ser assim, ó. Do dia pra noite, não é? E assim, é diferente do boom das redes, né? E tem acontecido uma coisa interessante. A turma as influenciadoras e tal, que fizeram muito sucesso nas redes e empreenderam, elas tiveram um boom de negócio muito grande, de crescimento. Mas agora elas estão procurando o quê? Construir reputação. Porque elas sentiram, e elas são muito inteligentes, que não dá para viver só daquele sucesso do negócio comercial sem perpetuar, né? Então, assim, tem sido um exercício novo, diferente. É muito interessante, porque a gente fala muito sobre que o novo petróleo, a atenção… Mas você às vezes pode ter… Eu tava vendo uma reportagem outro dia sobre TikTok que falava isso, que tinha muitas contas que tinham viralizado, só que tinham viralizado e pronto, você conseguiu atenção. Mas uma vez que você conseguiu atenção, às vezes você conseguiu a atenção das pessoas erradas, que elas não vão acabar comprando. Aquela atenção dispersa depois. Esses dias ou te afasta, né? Não quer dizer que você conseguiu a atenção, que aquilo vai ficar, ou que aquilo é positivo. Às vezes é o contrário, né? Então tudo é muito… Existe má publicidade? No mercado se fala, não, qualquer tipo de atenção é uma boa atenção. Esses dias até dei uma entrevista sobre a história do Irã, do Luva de Pedreiro. E era até sobre isso, assim, o que a gente achava do ponto de vista de PR, se esse tipo de situação, quando envolve um problema, se isso vai condenar, né, a pessoa. Eu não acho. Eu acho que hoje em dia, quanto mais transparente você e quanto mais a audiência quer isso, né? Se você tem um problema e você não é o culpado ali, se você esclarece, né? Ele fechou com a Adidas, tá tudo certo, né? Agora, nenhuma marca quer estar próxima de crise, né? Nenhuma marca… Esse é um assunto que eu quero muito trabalhar. Eu quero falar sobre crise, porque… Desculpe-me, porque isso gerou um gatilho em mim. Duas coisas que acontecem, assim. E primeiro, você traz calma. O teu semblante, o jeito como você fala, o teu tom de voz. Mas às vezes eu fervo. Eu sei, mas você não deixa aparecer. Você fica uma esfinge. Tá com uma máscara ali de calma. Porque você tem que transmitir essa segurança pro outro, né? Duas coisas, as impressões que eu tenho, Tassi, e eu vou chegar na marca, que é a parte importante. Pra gente não fazer isso aqui um papo de amigos. As pessoas têm que aprender muito com você aqui. Essa é a minha pretensão. Eu tenho a impressão que você trabalha muito, eu sempre te vejo nos eventos, e eu sempre te vejo nos eventos por 20 minutos. Você entra, você cumprimenta, você dá um sorriso e você vai embora. É impressionante. Eu vejo você muito no celular, e até outro dia, uma marca que a gente já trabalhou juntos, enfim, uma marca do passado, teve um problema de crise, eu falei, se você reparou isso? Sim, já estou trabalhando no assunto. Você me respondeu assim, muito pontual. Eu tinha acabado de saber, tinha começado a viralizar. E você já estava sabendo, já estava trabalhando. E isso era um domingo, se não me engano. Era um domingo já está resolvido, já tá encaminhado. Já está encaminhado. A primeira pergunta, eu não sei como é a Sussu, porque eu conheço menos a Sussu, mas você… Pelo que eu entendo, você é a grande… Hoje em dia, você é o grande… Quando a marca tá num momento de crise, você recebe o primeiro impacto, né? A Sussu tem outras marcas que ela cuida, né? A gente divide por marcas e por grupos de clientes e tal. Mas das marcas que estão comigo, sim. Não é nem o atendimento, é você direto, no momento de crise. Muitas vezes a crise chega, né? Ou por um atendimento, ou por uma pessoa que viu, ou pelo cliente. Quer dizer, a gente não… Hoje tem muito isso, né? Tanto para a crise quanto para a notícia, a coisa chega de diversas formas, né? Chega pelo WhatsApp, o grupo dos amigos, chega porque você viu no Instagram, no Twitter, enfim. Às vezes chega de uma maneira que não tem muita lógica, né? Cada vez é de uma forma.
Mas normalmente vem pelo cliente. Por quê? Porque normalmente a crise chega primeiro, atualmente, nas redes sociais da marca. E aí é notificado que vai pro atendimento. Porque aí chega num DM, ou chega, entendeu? Ou, por exemplo, citaram a marca, então chegou ali para eles, né, nas ferramentas de captação, e aí chega. Muitas vezes vem pela Index também, porque alguém identificou, a gente tá o tempo inteiro ligado e tal. E aí, sim, a gente vai entender. É interessante isso, porque existem agências, né, de comunicação que são especializadas em crise. Só fazem isso, né? E às vezes, quando a crise é muito séria, eu peço ajuda, tá? Eu sou super, assim… Eu sei o momento que eu também não vou dar conta sozinha. Que eu preciso de ajuda de alguém além de mim, além da Index. E aí eu peço ajuda. Mas a gente aprendeu a conduzir crise ao longo dos últimos anos. Se você tem que resolver uma crise, quais são os passos certos? Eu sei que, por exemplo, não fazer nada é um erro tremendo. Você não se posicionar, você não fazer nada, você não pedir desculpas. Eu acho que a primeira coisa que você tem que identificar é você entender o tamanho da coisa. Mas como que você vai identificar num primeiro momento o tamanho da coisa? Mas você tem que entender… O tamanho da ofensa? O tamanho do prejuízo que aquilo causou, entendeu? Do quanto aquilo está impactando negativamente. Será que as redes sociais, elas não amplificam essa mensagem? Porque Muitas você tem a impressão de que, nossa, vamos ser cancelados. Exato. Não, eu falo assim que a principal atitude durante uma crise é o sangue frio. Né? Porque durante as crises, principalmente as mais recentes, então você tem que administrar mais a turma em volta do que a crise. Porque as pessoas querem, assim, a qualquer sinal de um novo episódio, um novo comentário, a pessoa quer tomar uma atitude. E aí o que você faz? Você joga gasolina. Porque é isso que também as pessoas querem, ver o circo pegar fogo, né? Então, muitas vezes esse não fazer nada, não é não fazer nada, mas é você agir direto no ponto da crise, né? Você não precisa resolver a crise na praça pública. É o que eu falo. As pessoas querem resolver crise na praça pública, porque é no Instagram, é na rede social. Isso você não vai resolver, porque você não vai nunca chegar num consenso com milhares de pessoas te observando. Vou fazer uma pergunta prática, tá? Pra quem tá nos ouvindo aqui e passou por uma situação semelhante. Acontece um post no Instagram de uma marca que não teve sensibilidade com alguma minoria política. Os comentários começam a crescer. Daí você percebe 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 comentários. Fecha-se a caixa de comentário ou não? Não, deixa aberto. Deixa aberto. Se fechar… Aí vai parecer… não, agora a marca tá censurando, vou encontrar… Pior. Você tem que saber… Eu acho assim, não dá… Se você não tem comentário aberto, se você já tem essa política, né? Porque tem marcas que não tem comentário aberto. Tudo bem. Mas você não pode fechar por causa da crise. Você não pode mudar uma política por conta da crise. Não. Você não dá pra você tomar atitudes que vão cercear por conta da crise. Entendi. O que você pode fazer? Você não fazer nenhum outro post. Você segurar um pouco, você diminuir, né, o número de postagens. Você começar, então, a analisar a situação, entender o tamanho, né, do estrago para poder agir em cima disso. Vai pro cantinho e pensa no que você fez. E talvez E aí é uma coisa, assim, que é um tsunami. Porque hoje em dia a crise, ela é de horas. Não tem mais isso, assim. Ela não se perpetua ao longo do tempo, você diz? A crise, assim, um bom sinal, a única coisa boa é que passa, né? Muitas vezes ela deixa marcas. Sempre tem uma crise que vai vir aqui. Tem a próxima, né? Do teu concorrente. Então, assim… Mas é isso que eu tô falando. Tem que ter o sangue frio pra aguentar o tranco, né? Até passar. Agora, tem vezes que realmente toma uma proporção que você precisa tomar medidas mais eficazes ali, né? Diretas, de realmente publicamente pedir desculpas, se retratar, né? E entender qual foi a sua responsabilidade. Criar alguma política afirmativa, né? Exatamente. Aí também fazer uma agenda positiva, né? Porque não adianta essa coisa também só de você pedir desculpas e tal e não tomar uma atitude, né? E cada vez mais as pessoas esperam isso, né? Que um erro se transforme num aprendizado e numa transformação. Não que você vai passar e daqui a pouco eu vou fazer outro, né? Então é importante analisar, a gente procura fazer isso até, porque se tem uma coisa que eu falo assim, na comunicação tem muitas áreas que você pode ter pessoas que são principiantes, né? Pessoas que estão começando, em crise não.
Em crise, você precisa ter gente que viveu crises, né? Porque você só aprende na prática. Tá? Você teve alguma marca que você viu ao longo dos últimos 25 anos que, no final das contas, derreteu o valor por conta de crise? Que você acha que sim, que foi realmente… Não precisa citar a marca, eu tô falando nesses 25 anos. A crise mais grave que você teve que gerenciar ao longo desses 25 anos, de alguma marca que estava no teu ecossistema de marcas. Já vi. Você falou, a marca acabou. Foi destruída por conta disso? Uhum. Já aconteceu? Já. Então uma crise pode destruir uma empresa. Pode. E uma crise é aquela coisa que falam, né? Você vai… Mas em tempos de redes sociais ou foi anterior às redes sociais? Não, até anterior. Uma crise grave, ela marca a sua história, entendeu? É uma coisa assim, é como na nossa vida, né? Se você comete um crime, né? Por mais que você se recupere, né? Seja realmente passe por um processo de recuperação, aquilo vai ficar marcado, né? E tem coisas que são impressionantes, assim, óbvio que não dá pra… jamais vou citar marcas, mas a gente já viveu situações com clientes do passado, não de agora, de marcas que tiveram problemas muito anteriores e que vira e mexe voltavam. Entendi. Porque às vezes a pauta, né, tá se discutindo um tema, né, correlato. E aí pegam aquele exemplo, entendeu? Entendi. Então, assim, é importante essa responsabilidade, né? É importante você ter hoje um cuidado com as marcas para que realmente construa uma agenda. Por mais que esteja fazendo tudo certo, tá todo mundo, todos nós aqui, não estamos livres, né, de viver crises. Então, todo cuidado merece esse cuidado, entendeu? Entendi. Ô, Tassi, deixa eu fazer a gente tá vivendo um momento, mais uma vez, transformação é o nome do nosso negócio. Porque a comunicação, ela é impactada pelas relações sociais, que é impactada pela tecnologia, que é impactada por, enfim… Tudo. Uhum. Então… Tudo impacta. Exatamente. E se tem uma coisa que a gente tem que ter presente é que não vai existir tranquilidade. Essa luta, essa transformação, essa crise diária é uma coisa que, se você lida com o que você faz, e eu também com o que eu faço, você tem que encontrar esse lugar dentro de você saber, tudo vai se transformar o tempo inteiro, nada tá pronto, nada tá acabado. O que eu aprendi ontem pode servir de base, mas não vai servir para aquilo que vai fazer amanhã. Então, por que eu tô falando isso? As coisas eram relativamente simples. Você tinha uma marca que queria comunicar um determinado atributo e você encontrava um veículo que se dispusesse a fazer isso sem que você tivesse que pagar. Primeiro ponto. As marcas vão complexificando. Aí a autoridade já não é necessariamente o veículo de comunicação. Podem ser pessoas e redes sociais. Então as marcas precisam construir suas próprias narrativas. E o feed, o site começam os canais próprios. Os canais, isso foi um ganho, né, para as marcas. Foi um ganho tremendo, mas ao mesmo tempo muito representa um trabalho enorme, porque você tem que ser o veículo. E você tem que estar exposto o tempo inteiro. O tempo inteiro. É aí também que gera as crises, né, quer dizer. E aí você começa a ter pessoas que têm tanto poder quanto os grandes veículos de comunicação. Mais até. Até mais. Aí isso é uma coisa de, vamos dizer, 10 anos? É menos até. Menos… Com a relevância que tem hoje, é mais recente, né? Aí você está entrando agora num terceiro momento, onde essas pessoas estão se transformando em empresas. E elas são os seus próprios veículos, elas lançam os seus próprios produtos. E elas começam, se elas eram antes utilizadas como porta-vozes dos produtos, agora elas têm os seus próprios produtos, porque elas falam, bom, por que eu vou emprestar meu prestígio para a marca, sendo que eu posso ter… E ela vai ganhar mais, ela vai estar construindo também, né, uma história, um negócio muito mais robusto. Que é uma economia que a gente chama de criador. Que é uma coisa relativa… Vou te dizer que é da pandemia para cá. Sim. E agora tá entrando uma outra coisa que tá me deixando confuso pra diabo, que assim, os executivos das marcas querem ser influenciadores por um outro lado. LinkedIn, que era um negócio que você usava, sei lá, pra colocar teu currículo, hoje em dia é lugar de textão das pessoas falando, olha… os executivos… Tem voz. Tem voz. O CEO… é importante que o CEO se posicione, porque isso acaba influenciando… Engaja, né? E reverbera pra marca. Então você tem influenciadores virando empresas… Você vê como é que a nossa vida tá agitada. Jesus amado. Executivos virando influenciadores… até que o momento em que as coisas não vão ser mais estáveis. Você é um executivo, mas você é um influenciador. De repente, daqui a pouco você tem uma voz tamanha que você sai da empresa, vai para o conselho consultivo, monta o seu próprio produto. E
Como que você… São novas isso não te gera formas, ansiedade? né? Ansiedade não é um tema constante na tua vida? Porque eu sei que na vida dos teus clientes Não é também, mas eu lido bem com ela. Porque eu acho que é um caminho natural das coisas, né? A gente cada vez mais está independente, cada vez mais somos algo completo, né? E a gente tem que aprender a conviver em grupo, né? Em time dessa forma, né? Nós somos múltiplos e isso é um reflexo também das pessoas entenderem todas as suas potencialidades. Por que eu tenho que estar numa caixinha? Por que eu só posso fazer isso? Eu quero explorar todas as minhas múltiplas potencialidades, né? Eu tenho vontade de escrever, eu tenho vontade de trabalhar com estratégia, eu tenho vontade de mil vontades. Então, se você consegue administrar isso de uma forma saudável para você, que faça sentido para sua vida, tudo bem. E assim, eu sinto que as pessoas cada vez mais querem colocar a sua voz, sabe? Que as marcas querem ser mais humanas, né? Que elas querem ter uma voz. E aí elas encontram ali também, no organograma delas, aquelas pessoas que de fato representam, né? E isso engaja mais, porque no fundo as relações são entre pessoas, né? Então, eu acho muito isso saudável. É muito bonito, né? Você se manter humano e você cuidar dessa voz com verdade. O que hoje as pessoas estão procurando mais numa marca? Tem a tal da verdade, né? Que a verdade, eu acho que a marca tem um papel muito grande, né? De estar próximo das pessoas, assim, de estar próxima, de mostrar caminhos, sabe? De realmente trazer, né? Coisas que você não está acessando, né? Então, trazer novos caminhos, abrir ali aquela oportunidade. Então, eu vejo que as marcas que estão em movimento, que estão preocupadas realmente em se abrir, né, para aquilo e não ficar simplesmente querendo vender o produto, né? Elas ganham cada vez mais relevância num ecossistema gigante, né? E você pode ver, assim, mesmo fora, né, num contexto global, as marcas que hoje ganham mais relevância são as marcas que estão conectadas com pessoas, né? Que estão realmente presentes na vida das pessoas, que estão fazendo um trabalho que vai além, né, do trabalho comercial. Então, o papel das marcas no mundo mudou por completo. Que marca que você admira muito do ponto de vista da comunicação? Gringa. Case gringo que você fala e fala, nossa… Eu amo a Nike. A Nike? É que a Nike tem uma consistência de… Eu tive agora em Nova York, em junho, a Nike estava fazendo 50 anos. E eu amo a Nike, assim, e assim, realmente é uma marca que mexe comigo. Mas isso do ponto de vista pessoal, como comunicação… Como comunicação o que você acha também. tão bonito na história? Que tipo de lição a Nike… Bom, tem livros escritos sobre as lições da Nike. Inúmeros, mas essa… Sabe, a forma como ela trabalha, né, todas as pessoas, né, a inclusão, né, e isso de uma maneira muito forte. A forma como ela estimula e desafia a gente a mais, né, a não ficar ali na zona de conforto. Ela fez uma loja, que agora, para comemorar 50 anos, que era uma instalação contando a história, mas assim, de uma forma tão imersiva, assim, tecnológica, mas também super pessoal. E foi muito legal que no dia que eu tava andando e entrei para ver, tinha uma fila de 3 andares de pessoas assim, apaixonadas por tênis, né? Que hoje essa comunidade é gigante, esperando para lançar um tênis, né? Eles estavam na fila esperando para um lançamento de um tênis. E assim, você vê a paixão nos olhos daquelas pessoas por aquela marca, por aquela história, entendeu? E é muito interessante porque a Nike é um culto, né? Ela tem um status de culto. Alguns tênis têm status de culto. E não só culto, mas eles transcenderam o tênis. E o tênis virou um investimento. O tênis virou algo que é um objeto… Um estilo de vida. Um estilo de vida. Mas assim, eles foram para lugares com aquele tênis que, por exemplo, você compra um determinado… os sneakerheads, por exemplo, que são uma comunidade muito fervorosa. Virou culto, virou objeto de investimento, virou NFT, virou algo que transcende completamente o objeto em si, né? E ao mesmo tempo é uma marca que é mais acessível, né? Se você for pensar, por mais que seja uma marca, né, de alto padrão, não é barato, não é isso. Mas tô dizendo assim, não é uma marca… É um luxo acessível. É um luxo acessível, né? O affordable luxury que eles falam lá fora, que não é aquele luxo que, né, muito pouca gente pode acessar. Por exemplo, Hermès, que é uma marca muito mais… Uma Chanel, que é um outro perfil. Que são marcas incríveis, mas é para um público muito restrito.
E que eles lidam com essa escassez, né? Porque o produto é escasso. Escasso. Você chega para procurar, não tem, quer dizer… E eu vejo, por exemplo, eu tenho 3 filhos adolescentes. E a coisa que eles mais amam é tênis, a Nike. E assim, isso diz muito, né? Porque a marca também tem essa coisa de você expressar a sua identidade. De você assim, pensar que ela tá sempre se renovando, né? Porque eles podiam gostar de uma outra marca, né? Mas não, é uma marca que para eles também, né? E quando você encontra um lugar onde a marca já pouco importa. Tem marcas que, no final das contas, você só trabalha com marcas que… Vocês não trabalham com marca de B2B, por exemplo. Tem alguma marca de B2B dentro do ecossistema da Index, de clientes? Acho que atualmente não. Não, né? Quando você vê, assim, que a marca não importa muito, no sentido dos atributos conceituais, de estilo de vida, espirituais, dos símbolos que ela emite, né? Dos sinais que ela emite, mas é muito mais sobre a importância do produto na vida da pessoa. O que eu tô querendo perguntar com isso? Quando alguém vai pedir para você uma comunicação customizada e tudo mais, é importante a pessoa saber por que ela tá te procurando, o briefing, ou porque a Index virou uma marca em si, né? É muito interessante que vocês construíram uma marca com a própria Index. Uma marca que tem seus atributos, que… Tô falando, lógico, no mercado de comunicação, né? B2B, que é mais restrito. Index é uma powerhouse. Obrigada. Não, mas é verdade, eu não tô falando, não tô puxando eu já vi uma vez, me mandaram um projeto, morri de rir. Uma pessoa que eu nem tinha contato, mandou um projeto, vendendo o projeto e tal, e lá tinha as credenciais no final, assim, que a agência era Index. Então, entendeu? porque… Tipo, é isso, acho que graças a Deus, assim, esse trabalho… a gente chegou num lugar em que a gente é reconhecido pelo que a gente faz, né? Que a gente tem um reconhecimento, assim, do mercado, né? Que é um sinônimo de um trabalho bem feito, de responsabilidade, credibilidade. Que em comunicação tem, acho que muito importante, né? Quem você escolhe para te representar, né? E quem você representa, no caso da Index, né? Porque ao entrar dentro dessa família, dessa equipe… Você tá escolhendo, né? Não, e você tá ao lado dos grandes, né? Você tá ao lado das Isso das é uma coisa marcas. interessante, assim. Porque teve um momento em 2011, mais ou menos 2011, 12… que as marcas internacionais começaram a chegar com muita força no Brasil. E lá fora, a cultura de agência de PR, de comunicação… Eles não têm esse problema assim, meu concorrente está aqui, então eu não quero. Não, eles querem estar onde o concorrente está. Porque eles sabem que o concorrente está num bom lugar, ele quer estar nesse lugar. E aí eu lembro que a gente pegou uma, 2 marcas internacionais, aí eu sabia que vinham outras, né? E eu falei, gente, agora a gente não vai mais conseguir pegar a outra que vai chegar. E não. Eles têm uma visão diferente. E no Brasil é tão engraçado, né? O pessoal, meu concorrente está lá, então não vou. Sabe assim? Que é uma bobagem, porque assim, se você tem ética, né, e trabalha com confidencialidade e respeita, né, obviamente, tudo lá dentro é confidencial, óbvio, você não tem o menor interesse, né, em fazer isso. E a gente nunca teve um problema como esse. Então, assim, realmente você conseguir ter bons parceiros, né, e às vezes, por exemplo, uma marca que está começando, né, um novo talento. A gente adora pegar um novo talento, alguém que tem potencial para crescer e que a gente sabe que a gente vai fazer a diferença com o nosso trabalho. Ele tá num ecossistema desse, ele ganha muitas casinhas ali, entendeu? Porque vocês conectam pontas, exato, né? É isso que vocês fazem de melhor. É muito estranho, porque eu acho que depois a gente sempre teve essa coisa da concorrência como algo que você tinha que dizimar. Eu tinha muito, sabia? Eu tinha uma coisa assim, porque fulano de tal é meu concorrente. Você ficava com dor. Hoje isso pra mim mudou. Pra mim mudou também. Você sabe que foi uma lição da pandemia? Pra mim também, porque assim, quem trabalha bem… Você, por exemplo, você é um Facundo. Quem quer ser concorrente? Não, tenho vários, mas assim, não é eu nada ligo pros caras. Hoje eu liguei pro meu concorrente, te juro, meu maior concorrente. Eu liguei pra ele na semana passada e falei… Fulano, tô precisando de ajuda. Tô precisando de ajuda por isso, por isso, por isso. Será que você pode me dar uma mão? Será que você pode… Porque se você precisar de mim… Tem coisa mais legal? E assim, é você se olhar assim, não na humildade, sabe? Não por excesso de humildade, mas pensa, a gente é tão pequenininho pra ficar um enxergando o outro como concorrente. É uma bobagem. A gente trabalha muito bem com isso, tá? Eu, assim, sou
muito parceira de vários concorrentes, a Index também. A gente tem concorrentes que são clientes, inclusive com outras coisas. Então, assim, eu não tenho esse problema, assim, sem menor hipocrisia, tá? Na verdade, o que me incomoda é quando você coloca em jogo valores, né? Então, pessoas que não têm ali a tal da empatia, a ética e tal, isso não. Mas, assim, o concorrente que é sério, tá fazendo o trabalho dele e que você consegue ter uma boa relação e parceria, é ótimo. Eu sento na mesa junto também, falo dele. Super. Tem uma coisa até no Arcos da gente falar dos outros bares que a gente ama aqui em São Paulo, na rede social. Que é uma coisa que é muito estranha do ponto de vista de quem vem e fala, como você tá falando de concorrência? Eu falei, não, coquetelaria em São Paulo é um mercado minúsculo. É lógico. Quanto mais eu falar de coquetelaria, mais vai fomentar, né? E ninguém vai ficar comprando meu produto 100% do tempo. É óbvio, você sabe que você também vai frequentar outros lugares. Outro dia eu fui fazer uma reunião com empreendedoras do campo da sexualidade positiva. Então elas tinham vibradores, lubrificantes, enfim, que é uma comunidade muito fustigada pela sociedade, né? Sim. São produtos muito estigmatizados. E tem muita coisa legal aparecendo nesse front. Tem mesmo. Muita coisa legal de sexualidade positiva, achei da hora. Eu fui fazer uma palestra, eram 45 mulheres, porque ainda é um assunto muito feminino, que vendiam vibradores e lubrificantes de mãos dadas. Olha! Eu fiquei muito emocionado de olhar assim, concorrentes de mãos dadas, aprendendo, né, de um caso ali do Love Cabaret que eu tinha feito. Que uma legal, de mão né? dada com a outra. Vendendo a mesma coisa, no mesmo legal. mercado muito restrito. Mas Que é um mercado que essa união vai fazer a diferença. Total, né? Porque elas estão no movimento político, assim, né? De transformar Difícil, a sexualidade né? em alguma coisa menos… Em tratar de uma forma natural. A gente acabou de fazer. A gente trabalha com a CIMED, eles são muito fortes em cuidados pessoais. E a gente acabou de fazer o lançamento deles com a Anitta, de um perfume íntimo. Eu vi. Que é achei muito legal, uma coisa nova, super legal, né? Que traz um bem-estar para as pessoas, é para homens, mulheres, é para todas as pessoas. Mas assim, a forma como a gente fala de uma maneira tão natural, e às vezes as pessoas não, né, demoram um pouco ficam criando, né, enfim, estigmas mesmo em torno da sexualidade. E é algo que precisa ser tratado da maior naturalidade. Né? Porque até a sexualidade hoje em dia fala sobre bem-estar e saúde mental. Não tem nada mais a ver com sexo ou moralidade, exato, né? Ô, Tassi, eu queria ficar falando com você mais 2 horas, mas… Acabou? Não, eu tenho ainda tempo para uma última pergunta. Então são 2, na verdade, eu vou dividir em 2. Primeiro, falando de comunicação… E a comunicação tá muito fluida. TikTok causa uma ansiedade enorme nas pessoas, porque ninguém entende. A indústria inteira tá empolvorosa, porque TikTok tá virando rede social, mas ao mesmo tempo não é rede social, ataca YouTube, ataca Google. Agora eu fiquei sabendo que tá pegando uma fatia importante de ads. Então TikTok é uma coisa meio que… Da nossa geração, a gente olha pra essa coisa e fala, como que eu vou fazer dancinha? E não tem nada a ver com dancinha. O que eu tô te falando? Que comunicação… Quando a gente tá falando de futuro, tá tudo se movendo agora, né? A gente fala de metaverso, de digitalização, de experiência, de TikTok, do fim das redes sociais, do fim dos influenciadores. É tanta notícia o tempo inteiro que a gente não consegue se preparar. Não tem como se preparar mesmo. Não tem, né? A minha primeira pergunta era… Como que você enxerga essa comunicação acontecendo no futuro, com a emergência de inteligências artificiais? E uma das chaves, você já colocou aqui, que é através da humanização da comunicação. Eu queria que você discorresse um pouquinho sobre isso. E onde você se atualiza? Quais são suas fontes? O que você… Podcast, livro, newsletter, ou é gente conversando no dia a dia com pessoas que você julga interessantes? Então, eu acho que assim, isso até fisiologicamente falando, para você se comunicar, primeiro você tem que escutar. Né? A gente só aprende a falar quando a gente ouviu. Então, assim, pra mim, ouvir muito, né? Conversar muito, trocar muito. E não tem, assim, um lugar, né? Mas tá o tempo inteiro. Eu sou muito curiosa, né? Eu amo, né? Eu sou a primeira de manhã a ler os jornais ali no digital, sabe? Eu recebo várias newsletters de vários lugares. Adoro leituras de livro mesmo, né? Amo o Simon Sinek, tipo, adoro. Ele pra mim é um guru. Simon eu não conheço. Simon? Sinek. Sinek? O que ele faz? Ele é um… É newsletter que você recebe não, dele? ele tem Instagram, ele é palestrante, tem vários livros. Ele fala muito sobre liderança, sobre propósito, sobre marcas. A maneira como… Eu acho que ele é um pensador do nosso tempo, assim, que eu me identifico muito, sabe?
Eu adoro, por exemplo, a gente trabalha muito com moda, então eu adoro as newsletters do BOF, do Business of Fashion, e eles ampliaram muito também, não só para moda, mas muito para comportamento, tecnologia, inovação. Isso também eu gosto muito de estar sempre… Porque acaba, de alguma forma, vai refletir ali no nosso trabalho de alguma maneira, né? Então, isso para mim é fundamental, assim, eu adoro estar sempre muito informada e tal. E sobre o que você falou também, como você se prepara e tal, eu acho que é estar sempre ouvindo muito, sabe? Sempre prestando atenção nas pessoas novas, né? Nas pessoas que estão chegando. Tem muita gente que às vezes as pessoas não dão muita bola porque está começando e tal. Mas ali tem muita coisa pra gente descobrir, né? E outra coisa, assim, eu cultivo muito os meus relacionamentos, assim. Eu adoro estar com as pessoas. Você vê a gente mesmo, né? A gente brinca que a gente vai ser amigo até velhinho. Porque, vamos mesmo. Né? Agora a gente chegou até aqui, né? Pois é, já estamos no meio do caminho. Já estamos no meio do caminho. Mas a gente adora conversar, adora trocar. E assim, não necessariamente tem um objetivo. Eu acho que a gente se alimenta com isso, entendeu? A gente vai se tornando pessoas melhores, pessoas com mais capacidade, né? E assim… também vai elevando a nossa confiança. Porque muitas das coisas que vão surgir, isso na minha história, muitas coisas chegaram, eu não tinha a menor ideia como eu ia fazer. Entendeu? E assim, foi com a coragem e me informando, indo atrás, que a gente conseguiu. Então aquela coisa de que até você fazer parece impossível, pra mim é a maior verdade, entendeu? E você acha o seu caminho, né? Com honestidade, não é com irresponsabilidade de jeito nenhum. Mas a gente não tem que saber tudo, né? A gente tem que ir atrás. Também ficar sentado esperando cair do céu não vai. Jamais. Né? Mas assim, os caminhos estão ali, né? E na dúvida, volta para dentro, né? Pensa ali o que realmente é a sua essência. Isso, assim, a Index hoje são 140 colaboradores, são 200 clientes, quer dizer, é um universo muito grande. E a gente toma muito cuidado para a gente não perder a nossa essência. Não perder exatamente o que a gente acredita. Óbvio que a gente tem que sempre se transformar, evoluir, crescer e realmente se atualizar, né? Mas saber o que é importante pra gente, né? A gente tem valores que são inegociáveis, sabe? De manter ali a nossa integridade também. Você, Sussu e Lelê também tem valores inegociáveis. Exato, temos. E eu entendo que é nesse sentido que até faz muito sentido você estar aqui, porque CNPJ e CPF acabam se confundindo. Né? E posso falar uma coisa, assim, as pessoas sabem. As pessoas percebem. Eu sei. Entendeu? Então, assim, eu acho que teve um momento em que as pessoas podiam parecer uma coisa, né? E meio que você achava que era e não era tal. Mas hoje é impossível. Ninguém consegue enganar os outros por tanto tempo, não. Né? Então, seja real, seja legal, sabe, cumpra o que você, né, pratique aquilo que você fala, porque dá certo. No fim das contas, dá certo. Que massa. Minha última pergunta, desculpa, é que a gente precisa… Eu quero falar um pouquinho de futuro. Você acha que um caminho para as marcas é estarem abertas ao risco, à experimentação, a tentarem coisas que podem parecer meio bobas num primeiro momento? Por exemplo, eu vejo marca indo para Fortnite. Eu acho. Metaverso, experiências de Roblox. Gucci fez isso muito bem, né? Você acha que a comunicação ela tem que ser um laboratório? Eu acho. Eu acho que a comunicação… E assim, mas também ela não precisa ser, se a marca achar que não é esse o caminho, tá? Outro dia o CEO da Dior deu uma entrevista no Valor pro Pedro Diniz, um grande jornalista que eu adoro. E eu achei super interessante, porque ele falou, né, a Dior, uma casa de luxo, das mais importantes do mundo. E o CEO, que é brilhante, falou o seguinte, que para ele não ia pro metaverso. Ele achava que luxo era emoção. Estava baseado naquilo que as pessoas conseguiam sentir fisicamente, né? Então, ele criou um prédio maravilhoso em Paris, até visitei recentemente, que é um museu, que é uma grande loja, até um hotel, restaurante, quer dizer, uma experiência física, as pessoas conseguem sentir. Então, eu acho que a marca também tem que ser muito fiel ao que ela acredita, né? E talvez o metaverso não seja o caminho para ela. Não é que é para um, é para o outro, né? Como as pessoas, né? Eu acho que tem as suas particularidades, a sua essência. Também você não tem que embarcar em qualquer onda que está chegando, né? Também precisa ter essa inteligência e uma boa orientação para entender aquilo que faz sentido, né? Mas eu acho, sim, que experimentar sempre é bom,
né, com cuidado, né, para não também impactar negativamente ninguém, não ferir ninguém, né? Mas o laboratório eu acho que é bem-vindo. A gente precisa, né, exercitar novas. Até porque dentro dessa história que você estava falando de Dior, eles fizeram um hotel, restaurante. Também isso é uma inovação. É uma inovação gigantesca. Pode não ser no metaverso, mas é uma outra. Né? Então existem 1000 caminhos. É o que eu te falei ali, por exemplo, dessa história da Nike, né? De trazer para Quinta Avenida uma experiência imersiva sobre os 50 anos, quer dizer, sabe? Que deveria estar muito mais parecida com uma galeria de arte do que com uma loja de tênis. Então, assim, é muito você também, a marca ter essa originalidade, né? E também bancar o novo, né? Porque tem marca que banca o novo, tem marca que segue para copiar. E tem marca que faz o novo. Exatamente. Então é isso. Ai, Tassi, que delícia de conversa. Adorei. Poderia ficar aqui mais 1 hora. Delicioso. Quando a gente conversa com uma amiga de infância. É assim. É assim, e também com uma profissional que eu admiro profundamente. Eu também adoro você. Da caminhada consistente, muito sabe? Bom. Sem ser a mesma pessoa. E eu posso falar isso de cátedra. A Tassiana dos meus 15 anos continua sendo a Tassiana dos 48. Eu nunca vou esquecer um carnaval que a gente passou em Diamantina. Eu me lembro, nossa, rios de mijo correndo pelas ruas. Eu odiava carnaval e eu ia… E você foi, eu me lembro. Muito me bom. lembro, numa casa que tinha uma piscina. Nossa, as coisas que a gente fazia. Trash. Hoje em dia, trash. Isso daria um outro capítulo aqui, do que não fazer na sua adolescência. É isso aí. Tassi, obrigado. Obrigada, eu amei. Obrigado, assim, pra mim é uma honra participar. Só gente bacana aqui no seu podcast, assisti vários antes de vir. E muito obrigada pelo convite. Parabéns por tudo aí, pra sua jornada linda. Ai, Tassi, vamos continuar juntos pelos próximos anos. Vamos sim. Divã de CNPJ, hoje aula magna com Tassi, minha amiga de infância, Tassi Veloso, da Index. E, a gente aprendeu sobre tantas coisas assim, o que é a marca, o que as marcas pretendem, como que você se comunica com o seu público final, como você faz uma gestão de crise. A Tassi tem essa relação tão profunda, porque na verdade a Tassi gosta de gente. Amo. E marca é feita de gente, não tem como você fugir disso, né? Exatamente. Marcas são pessoas. Foi o que eu mais senti falta na pandemia, sabia? Eu tava assim, doente pra voltar, com saudade das pessoas. Eu amo essa troca. E no final das contas ela tem essa capacidade quase mediúnica, assim, espiritual, de entender o que as marcas e as pessoas que estão por trás das marcas precisam comunicar e encontrar os canais certos para dispersar essa mensagem e fazer conexões, que é o que você é tão boa. Você, a Sussu, a Lelê, né? É isso. Então, se você tem uma marca, se você tá tentando fazer uma marca, eu tenho certeza que esse podcast vai ser de muita valia. Muito obrigado e até semana que vem. Obrigado, Tassi. Obrigada, gente.